Afinal, o que importa é o torque ou a potência? Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê dessas duas grandezas, que são coisas diferentes, serem igualmente importantes. Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender essas duas grandezas para que isso te ajude a dimensionar um motor elétrico. Talvez você já tenha ouvido por aí que torque é para força e potência para velocidade. E até tem algum fundamento nessa afirmação, mas ela é extremamente rasa e simplista e acaba não servindo para nada, né? Então, eu quero te fazer, de fato, entender a diferença entre torque e potência, e para isso eu estou com essa representação aqui de uma chave e de um parafuso sextavado. Se eu tenho uma chave sextavada e eu desejo apertar ou soltar esse parafuso aqui, qual que é o movimento, né? Eu vou, numa das pontas da chave, o natural é que eu faça uma força em um dos sentidos, né? Seja para cá ou para cá. Eu vou fazer uma força em uma dessas pontas. Bom, dependendo do comprimento dessa chave e da força que eu aplicar aqui, eu vou ter um resultado que é um torque. Então, o que é o torque? O torque é basicamente uma força que eu tenho em algum dos sentidos, só que ela tá, como eu tenho uma alavanca aqui, né, como essa chave aqui ela está atuando como uma alavanca, eu tenho uma multiplicação dessa força aqui. E o torque, ele não é uma força linear como essa, né? O torque é uma força angular. Eu não sou da área da física, minha área é elétrica, então talvez eu esteja pecando aqui no termo, mas basicamente eu tenho uma força linear e vou transformar numa força angular, que é o meu torque. Esse torque ele varia de acordo com a força que eu estou aplicando aqui na ponta e também de acordo com o comprimento dessa alavanca. Se eu tenho uma alavanca maior, vamos supor que essa chave é mais comprida, ela vem até aqui assim, e eu estou aplicando essa força aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma força que eu aplicar, vamos supor que eu estou usando toda a minha força, toda a força que eu consigo fazer. Então, a mesma força que eu aplicar aqui, é a força que eu vou conseguir aplicar aqui. Mas devido ao fato de eu ter uma alavanca mais comprida, então eu vou ter um torque aqui no parafuso maior. Bom, eu tenho um torque maior, mas eu tenho uma potência maior? Não, não tenho potência maior porque a potência, ela leva em consideração trabalho. E se você reparar aqui, eu tenho que fazer um movimento maior para chegar, olha só, se eu quiser chegar dessa ponta aqui, até essa linha horizontal, eu tenho essa distância. Se eu pegar aqui de cima, esse movimento que eu vou ter que fazer aqui é muito maior. Então eu tenho que percorrer uma distância maior para ter uma força maior. Então reparem que eu tenho uma igualdade aqui de trabalho. O trabalho ele permanece o mesmo. Ou eu faço um movimento pequeno e eu tenho um resultado de menos força, ou eu faço um movimento grande e como resultado eu vou ter mais força. Então o resultado de potência que tem a ver com o trabalho é o mesmo. Mas deixa que eu vou simplificar isso que vai ficar mais fácil de entender. Nesse caso aqui eu estou fazendo uma força em uma alavanca e eu tenho um resultado aqui num ângulo, uma força angular, que é o meu torque. Mas se eu pegar várias chaves dessa aqui e colocar no mesmo parafuso, reparem que eu tenho basicamente aqui uma roda, né? Eu tenho uma roda. Então imagina que essa roda aqui é a roda de um caminhão e aqui o meu parafuso, ao invés de ser um parafuso, agora é a ponta de um eixo. É a ponta do eixo do caminhão, do eixo da tração do caminhão. Então, aqui onde era o parafuso, ao invés de eu estar fazendo uma força fora que vai girar esse parafuso, eu estou tendo um giro do eixo que vai fazer uma força aqui fora. Qual que é essa força aqui? Vamos supor que aqui eu tenho a estrada e esse pneu está encostado na estrada. Se eu desejo movimentar da esquerda para a direita, a força que eu vou ter que fazer nesse conjunto é da direita para a esquerda. Então, essa chave aqui vai fazer força nesse sentido. Como o pneu é de borracha, ele não escorrega no asfalto, então, ao invés de isso aqui girar, como o pneu ele tem aderência com o asfalto, quem vai movimentar é esse conjunto. Então, o pneu que vai para frente, ao invés dele girar, ele vai para frente. Ele vai sim girar, mas ao invés dele girar em falso, né? Se eu não tivesse o contato com o solo, ele ia girar em falso. Como eu tenho contato com o solo, ele é de borracha, ele tem uma aderência, então ele vai acabar se movimentando nessa direção. Então, eu tenho aqui no eixo um torque, e aqui na ponta eu vou ter uma força. Lembra que aqui anteriormente eu tinha uma força e eu produzia um torque. Agora eu vou ter um torque que vem do motor e vou produzir uma força no asfalto. Então, agora eu tenho força. O que é a potência em quilowatt? Lembra que potência em quilowatt, ou em watt, deixa eu fazer em watt que é melhor. A potência em watt, ela pode ser convertida em quilowatt, né, que são 1000 watts, e isso pode ser convertido em CV também. Então o torque ele tem sim a ver com CV, mas ele tem a ver com mais uma grandeza aqui, porque isso aqui ó, é igual a força vezes a velocidade. Então a potência em watt ela é igual a força vezes a velocidade. Então eu tenho uma força sendo aplicada aqui, e o que vai determinar a potência do motor é a velocidade com que eu consigo colocar essa força. E é o que vai determinar a quantidade de trabalho que eu consigo fazer.
Se pegar, por exemplo, uma Kombi das mais antigas, elas têm na casa dos 50 cavalos e elas conseguem levar mais de 1.000 quilos. Mas se você pegar uma moto de 50 cavalos, ela não consegue levar nem 500 quilos. Então qual que é a diferença? São motores construídos de maneiras diferentes, que com a mesma potência um consegue ter bastante torque e outro consegue ter mais potência. Se pegasse um motor com a mesma cilindrada, tanto de um motor de veículo de carga ou de uma moto, por exemplo, geralmente com a mesma cilindrada a moto vai ter muito mais potência, porque ela não precisa tanto de torque. Então, para que é importante o torque? O torque é o que determina se essa força aqui que vai ser feita ela é suficiente para movimentar o veículo e a carga. Ou o motor e a carga, né? No caso, o canal aqui é de voltado para elétrica, eu estou dando o exemplo com o veículo para ficar mais didático, mas basicamente o que importa aqui é a força, se essa força vai ser suficiente para levar carga. Então, o torque é importante por isso. Você precisa ter o torque suficiente para movimentar a carga. Mas por que a potência é importante também? Porque a potência ela vai definir com que velocidade você consegue exercer essa força. Vamos supor que, deixa eu fazer um gráfico rápido aqui. Vamos supor que aqui eu tenho, nesse eixo vertical eu vou ter potência e torque, e nesse eixo horizontal aqui eu tenho o RPM do motor, por exemplo. RPM. Então, o que acontece se eu tenho um torque constante? Eu tenho um torque constante. A minha potência ela vai ser linear de acordo com a velocidade. À medida que eu cresço a velocidade, eu cresço a potência, se o torque for constante. Acontece que esse torque ele varia um pouco, né? Mas no motor elétrico, por exemplo, ele é muito mais linear do que num veículo a combustão, por exemplo. Mas fazendo o exercício aqui de imaginar o torque constante, se eu tenho o mesmo torque, que vai produzir essa mesma força aqui, que é a força necessária para movimentar a carga. Eu tenho o mesmo torque, então é a mesma força constante, mas à medida que se eu tiver mais velocidade, eu tenho mais potência. Inclusive, uma das formas de se ganhar potência num veículo é destravar o sistema de injeção para conseguir uma rotação um pouquinho maior. Então, se você tem um torque constante e tem mais velocidade, consequentemente você tem mais potência também. A potência ela aumenta. No motor elétrico é possível fazer isso? Sim, como eu falei, no motor elétrico o torque ele é mais constante do que num veículo a combustão, apesar de não ser exatamente constante, né? Tem variação ao longo da faixa aqui de rotação, mas ele é mais ou menos constante. Então, através do inversor de frequência, eu posso aumentar um pouquinho essa velocidade e, consequentemente, eu estou produzindo mais potência. É possível fazer isso sem ter problemas no motor? Talvez não, né? O motor ele é dimensionado para ter uma corrente, e essa corrente ela vai aumentar. Assim como no seu motor a combustão, se você aumentar a potência, vai aumentar também o consumo de combustível, no motor elétrico vai aumentar a corrente. Se aumentar a corrente, pode esquentar demais, pode ter problemas. Então, seria uma forma de fazer desde que seu motor suporte também, né? Talvez trabalhando dentro da faixa de serviço ainda, tudo bem. Se você diminuir a velocidade desse motor, você vai estar diminuindo a potência também que ele está gerando, porque vai manter o torque constante com menos velocidade, então tem menos potência na ponta do eixo. Então, a potência ela é muito importante para determinar a quantidade de trabalho que é possível fazer, porque você pode ter, por exemplo, a Kombi que eu citei, ela tem pouca potência, mas tem um torque significativo. Então, ela consegue movimentar a carga, mas consegue movimentar com uma velocidade muito baixa. O que acontece se você pegar um veículo que tem a mesma capacidade, a Kombi vai ser por volta de 1.000 quilos, mas pega uma caminhonete mais nova com a mesma capacidade de 1.000 quilos? Elas têm aí na faixa dos 200 cavalos, então a velocidade com que ela vai conseguir fazer esse trabalho é muito maior. Ela vai acelerar mais rápido, ela vai chegar mais rápido no destino, então a quantidade de trabalho ela é determinada pela potência. Mas o que determina se o motor é capaz de movimentar a carga é o torque. E nos motores elétricos, como a velocidade ela costuma ser fixa, né? Se você tem um motor de 2 polos, você vai ter uma rotação, se você tem de 4 polos é outra rotação. Então a velocidade ela altera de 2 para 4 polos, altera bastante, mas você não tem uma possibilidade de ajuste de velocidade como é num carro, por exemplo, que você acelera mais, menos e consegue ajustar. Então no motor geralmente é ou um motor de 2 polos com velocidade maior, ou de 4 polos, aí tem com mais polos ainda também, é menos comum, mas tem também. E, enfim, como a velocidade ela costuma ser constante, então geralmente se dimensiona o motor pelo torque. É o mais comum, dimensionar pelo torque. Já nos motores a combustão, aí geralmente se dimensiona pela potência, mas tanto potência quanto torque são importantes. E reforçando, o torque, você precisa ter um mínimo de torque necessário para movimentar a carga, e é a aplicação quem vai determinar esse torque. Então, a sua máquina, a sua esteira, a sua bomba, seja lá qual for o equipamento, esse equipamento vai determinar qual é o torque mínimo, e aí você vai escolher um motor, por exemplo, de 4 polos com aquele determinado torque, que vai fazer o serviço com uma velocidade menor, ou você pega um motor de 2 polos, e aí para ter o mesmo torque, você vai ter que aumentar bastante a potência.
em relação ao de 4 polos, né? Então o motor de 2 polos ele costuma ter mais velocidade e menos torque, enquanto que o motor de 4 polos ele vai ter mais torque e menos velocidade, isso considerando a mesma potência. Então, dependendo da velocidade com que você quer fazer o serviço, você vai determinar a potência do motor. Mas o torque, ele é determinado pela carga. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender esse conceito. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa algum comentário. Se tem alguma sugestão também, deixa um comentário. E se inscreve no canal e ativa o sino de notificações caso você goste desse tipo de conteúdo.